Como ouvir a voz de Deus, baseado no livro Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Não existe melhor direcionamento para a sua vida do que ouvir a voz de Deus, conhecer os seus planos e propósitos e ser continuamente guiado por Ele. Porém, isso não é algo tão fácil. A primeira vez que você ouviu a voz de Deus, possivelmente foi quando você decidiu entregar a sua vida para Ele. Mas essa não precisa ser a única vez que você ouviu a voz dele. Deus quer falar muito mais com você e quer falar com você pessoalmente. Nosso relacionamento com Deus é como um casamento. E não existe casamento sem se comunicar e conhecer profundamente o seu parceiro. Então as primeiras dicas para ouvir a voz de Deus são: leia a Bíblia e ore diariamente. Se você não lê a Bíblia, você não conhece quem é Deus e não vai entender quando Ele falar com você. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. E sem relacionamento, Ele não tem motivo nenhum para falar com você. A terceira dica é: se preocupe mais com os planos de Deus do que com os seus próprios planos. Jesus deixou 3 tarefas para todos nós: ame a Deus, ame o seu próximo e pregue o Evangelho. Se você não se preocupa em pregar o Evangelho, ou acha que você não é capaz de cumprir aquilo que Deus ordenou, não espere que Ele fale com você, ou que te use para qualquer outra coisa. Afinal de contas, a prioridade são os planos dele e não os seus. Jesus nunca ia te pedir algo que fosse impossível ou que você não fosse capaz de fazer. Então se esforce primeiro para cumprir os planos dele e somente depois pense em você. Você também precisa entender como Deus se move. Deus pode falar com você através da Bíblia, de uma voz audível, de sonhos, visões, pensamentos, impressões ou de qualquer outra maneira que Ele quiser. É Deus quem escolhe a maneira na qual Ele se move. Por isso, não tente limitar a maneira com que Deus fala com você. E entenda uma coisa: se Deus tiver algo muito, mas muito importante para falar com você, Ele com certeza vai te dizer isso pessoalmente. Se for uma mensagem ou um direcionamento crucial para a sua vida, Ele vai falar diretamente com você. Então, não espere que Deus use outra pessoa para te dar uma direção, pois isso é como uma muleta e prova sua falta de intimidade com Ele. Também, tome cuidado com o que as outras pessoas te dizem que ouviram de Deus. Vide 1 Reis 13. Leia. Durante o caminho, Deus possivelmente te dará confirmações quanto à direção que você está seguindo. Isso pode ser através de sinais, outras pessoas ou qualquer outra maneira que Ele desejar. Esses sinais são como placas em uma rodovia, que mostram que você está indo pelo caminho correto. Pode parecer bem básico isso, mas um direcionamento de Deus nunca irá contra a palavra de Deus. Então é extremamente importante verificar se o seu direcionamento está de acordo com a Bíblia. E para isso, você precisa conhecer bem ela. Mais uma vez, estude a Bíblia. Na maioria das vezes, o direcionamento de Deus não será a melhor oferta para a sua vida. E isso é uma prova de que você está abrindo mão de algo para servir a Deus e que você sabe qual a verdadeira prioridade para a sua vida. Moisés poderia ter passado a vida inteira em um palácio. E isso seria muito mais fácil do que viver em um deserto. Porém, ele ouviu a voz de Deus e abriu mão de tudo para servir a Ele. Se Deus te deu uma direção, não espere. Comece agora, com os recursos que você tiver e da maneira que você puder. Os melhores passos da caminhada com Cristo são os passos de fé. Deus não teria lhe dado uma direção se você não estivesse pronto para cumpri-la. Comece simples e Deus te ajudará no caminho. Agora, a coisa mais importante de todas é saber que o único propósito de ouvir a voz de Deus é levar Jesus para as outras pessoas. Então, se você não tem como objetivo levar Jesus para as outras pessoas, não espere ouvir a voz de Deus. Jesus é a única coisa de valor que você pode ter nessa terra, e é esse tesouro que Ele pediu para você compartilhar. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia o livro Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, do Loren Cunningham, e aprenda profundamente como ouvir a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e dê um like na página do Facebook. Mais vídeos como esse estão no forno e o objetivo é que você tenha um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus.